Essa é a teoria absoluta de Roronoa Zoro. O Zoro não é normal e quiçá também não é humano. Oda está prestes a revelar sua verdadeira face, algo que não só justifica a origem de sua força e seus poderes absurdos, mas também explica perfeitamente como ele é capaz de fazer o que faz e qual será sua transformação final em One Piece. A forma yokai completa do espadachim vem aí. E no final desse vídeo eu vou levantar um painel que vai te convencer que sim, o Zoro não é humano. Ele é um... Calma que a gente já vai chegar lá. Durante a batalha em Enies Lobby, o Zoro revela para nós o poder do Ashura, sua técnica mais poderosa que quebra os limites estipulados até aquele momento. Em paralelo, Sanji demonstra a força do Diablo Jumbo, uma habilidade que também foge dos padrões mostrados até então. Futuramente somos apresentados ao Haki, mas nenhuma das duas técnicas se enquadra nesse sistema de poder. Muitos anos depois, enquanto temos uma explicação para as chamas de Sanji através da alteração genética em seu corpo, a história de One Piece avança e continua avançando e nada de termos explicados os poderes diabólicos do Zoro. Mais intrigante que isso, conforme Luffy e seus companheiros seguem em sua fantástica jornada, mais o Oda faz questão de enfatizar essas capacidades do espadachim. Durante o arco de Wano, o próprio se intitula o Rei do Inferno, fortalecendo suas conexões com o submundo. Mas o que talvez seja o mais intrigante vem na sequência. Zoro, num momento que muitos julgam ser uma alucinação ou liberdade poética, vê literalmente a morte diante dos seus olhos. Algo que segue sem explicação, mas que parece cada vez mais próximo de ser explicado. Esse é um momento chave para o personagem e para o futuro que o aguarda. Com a revelação dos poderes dos Gorosei em One Piece, que pelas palavras de Sabo são o próprio inferno, Eiichiro Oda parece nos dar fortes dicas de onde se originaram os poderes de Zoro e como, de fato, o inferno pode estar conectado ao personagem. Afinal, todos os 5 anciões, apesar de parecerem, possuem muitos indícios de não serem usuários de Akuma no Mi, tal como a apresentação de suas formas bestiais dá a entender. Aqui não temos o nome da fruta do diabo sendo mostrada, apenas revelado o nome dos demônios que cada um é. Imagina só se cada transformação dessa não passa de uma habilidade, de uma transformação que os Gorosei conseguem manter por um bom tempo sem ter a ver com uma Akuma no Mi. É um pensamento que grande parte da comunidade já assumiu como realidade, ou pelo menos como um alto grau de probabilidade. E quem mais em todo One Piece, e o único a ser capaz de fazer isso, realizou um feito parecido. De sem fruta do diabo, assumiu uma transformação corporal que lhe permite características muito além do comum e até mesmo demoníacas. 6 braços, 3 cabeças. Será que Roronoa Zoro está encaminhando para despertar uma habilidade suprema e conseguir se manter numa diabólica forma yokai? Se aqui nesse incrível painel, ao invés de Bakotsu ou qualquer outro, tivesse um ser mitológico de 6 braços e 3 cabeças com a descrição Ashura, seria de se estranhar ou apenas mais um demônio em meio aos outros? A gente sabe a resposta. Eu sou o Lipe e essa é a minha teoria prometida, original Chapéu de Palha e certamente a mais aprofundada que eu já fiz sobre o Zoro. Eu realmente acredito que ela seja a mais conclusiva de toda a internet em relação ao personagem. A gente vai destrinchar aqui a relação do Zoro com o submundo, reconhecer a origem de seus poderes, desvendar seu futuro em One Piece e entender muitas informações chocantes do personagem que estavam na nossa cara o tempo todo e passou despercebido por muita gente. Então você vai ver nesse vídeo aqui uma faceta do Zoro que talvez você nunca tenha visto antes. E é isso, se você é fã do homem assim como eu, já deixa aquele like, se inscreve no canal e no maior estilo Santoro, vem dar continuidade no vídeo. Um detalhe muito rico e interessante de One Piece é que os poderes do Zoro já faziam alusão aos Gorosei desde muito tempo atrás, inclusive exatamente quando começaram a se mostrar uma habilidade mais demoníaca. Santi J. Garcia Saturno é um Uchioni, que se escreve como Gyuki. O Zoro, o Rei do Inferno, tem um ataque chamado Gyuki Yuzume, que até utiliza exatamente os mesmos kanjis do Gorosei. Nessa técnica podemos ver uma aura de um grande boi demoníaco através dele, e curiosamente ou não, o seu olho, que posteriormente se tornaria um grande segredo, projeta um enigmático brilho vermelho. Essa habilidade faz alusão direta ao grande boi demoníaco Gyuki,
que é Saturno. O corvo demoníaco Yashagarasu é outra técnica do espadachim que parece fazer alusão a um dos Gorosei. Por mais que a menção não seja tão direta e clara como no caso do Gyuki, aqui temos uma habilidade de ave demoníaca que remete ao grandioso Itsumade, no caso Marcus Mars. Vemos como Zoro também projeta uma aura demoníaca visível. Para quem acha que isso é só uma alegoria do mangá e não algo possível de se enxergar dentro desse universo, eu vou levantar as provas confirmativas e irrefutáveis de que essa figura e sua aura expressiva é por vezes algo visível para os personagens dentro da obra. De antemão já digo que é confirmado pelo Oda, então segura aí que a gente já vai chegar lá. Por agora acho importante falar de outro golpe do espadachim que me chama até mais atenção do que esse relacionado ao Marcus Mars, que ocorre exatamente no capítulo 777. Na ocasião, Zoro usa um ataque nomeado o Cavalo Demoníaco, e no capítulo 1110 descobrimos que essa é exatamente a forma de Ethan Baron V Nazujuro. Então algumas técnicas do Zoro parecem fazer alusão aos Gorosei, mas mais importante do que isso, são habilidades que possuem uma mesma conexão com o submundo, com o inferno desse universo. São golpes que ressaltam a ligação do Zoro com esse reino de trevas e a forma yokai dos Gorosei, possuindo características semelhantes às dos ataques, sendo o Gyuki exatamente a mesma criatura. Isso só reforça esse contato ou até mesmo contrato entre o Zoro e o inferno. Inclusive, se a gente quiser ir até um pouco mais longe, não é curioso que o Charming Demon Sleepless Night se assemelha tanto à forma demoníaca da Robin ao enfrentar a Black Maria? Aqui pode ser só o Oda plantando um foreshadow para essa transformação da arqueóloga, mas acho super válido levantar essa curiosidade aqui. Vocês perceberam como os próprios marinheiros notam que as espadas do Zoro estão se curvando? Isso já era o indicativo de que essas auras demoníacas eram visíveis, mas temos isso confirmado de fato no mesmo arco logo na sequência, na luta contra o Kaku. E isso aqui é muito importante. Durante a épica batalha entre Zoro e Kaku, temos um momento em que o espadachim mostra de relance um lampejo de sua transformação. O agente da CP9 logo nota e fica impressionado com a visão que acabou de ter e comenta: "O quê? O que foi isso que eu acabei de ver agora? Por um momento, ele pareceu um deus demônio de 3 faces e 6 braços." E quando ambos se encaminham para os golpes finais, Zoro entra em sua forma Ashura que novamente surpreende Kaku. Ele realmente consegue criar ilusões como essa através de seu espírito. Detalhe é que logo na encarada antes dessa batalha começar, o membro da CP9 diz: "Eu posso sentir sua aura, um espírito bestial sinistro." Talvez as auras mais básicas que o Zoro cria, como a do cavalo e a do corvo, possam ser invisíveis aos olhos humanos, mas certamente são sentidas. O grande fato é, elas podem sim se manifestar no mundo real. O Ashura do Zoro é uma forma demoníaca visível aos olhos. O Kaku consegue enxergar seus 6 braços e suas 3 cabeças. É como se o Zoro, através de suas técnicas, conseguisse acessar o submundo de One Piece e evocar essas auras malignas. E sim, eu tô querendo dizer que o submundo na obra é uma realidade. A exemplo disso, algo que confirma a existência desse reino de One Piece é o próprio Brook, que possui um segredo que eu vou revelar logo mais à frente, e é capaz de conjurar o frio do inferno, tal como o provável futuro adversário de Zoro também é capaz. Eu tô falando de Sant Ethan Baron V Nazujuro. É muito plausível que os poderes demoníacos do Zoro também tenham origem nesse outro plano, e ele por algum motivo seja capaz de trazê-los de lá para se manifestar no mundo dos humanos, algo digno de um rei do inferno. E você já parou para pensar o quão curioso é ele se intitular dessa forma? Durante o arco de Skypiea temos o personagem repetindo 2 vezes que não acredita em Deus, uma antítese clara com o conceito de demônio relacionado a ele. No decorrer da obra, ele vai se aproximando e revelando cada vez mais conceitos demoníacos vinculados ao inferno. Sua própria espada, Emma, carrega o nome do grande rei demônio, o juiz mais importante do inferno. A temática é extremamente presente no personagem e com o arco de Wano, o Oda fez questão de aproximar mais essa ideia do Zoro, como quem está nos preparando para alguma grande revelação futura relacionada a isso. E sabe o que me chamou muita atenção nisso tudo que podemos encontrar no arco de Wano?
Esse ceifador sinistro que literalmente alugou um triplex na mente de todos os leitores de One Piece e também seus espectadores. Só que tem um detalhe legal na conclusão da guerra. Logo depois de se recuperar, o Zoro menciona que retornou do inferno para cumprir sua promessa de matar o Sanji. E a gente sabe que é só uma brincadeira, né? É só um gag, mas será que é? Por que o Oda escolheu exatamente essa expressão, voltar do inferno, para conectar com esse conceito do Zoro se auto-intitular rei de lá e talvez para ser mais uma prova dentre tantas que o inferno literalmente existe no mundo de One Piece? E se resta alguma dúvida sobre isso, eu acho que uma das primeiras frases do Brook em One Piece, o segredo que eu mencionei antes, é o suficiente para constatar esse fato. Aqui ele menciona que a Yomi, a Terra dos Mortos, realmente existe. A mera concepção dos poderes do músico e da Big Mom certamente provam que esse universo de almas é uma realidade. Pessoas no mundo de One Piece têm vários conceitos sobre o que é o céu e o que é o inferno. Impel Down faz várias alusões ao que poderiam ser esse lugar. Quem sabe Yomi não seja essa região, um plano submundo habitado por uma raça diferente de tudo que conhecemos. Talvez possua relação direta com os Onis, ou quem sabe até o espaço onde se deu origem à verdadeira forma dos Gorosei. Se eles são de fato os demônios, essa seria a terra natal perfeita para eles. Fora especulações, é um fato. Yomi, o inferno, o submundo, seja lá qual seja o nome desse lugar, é real e existe no universo criado por Eiichiro Oda. Outra afirmação totalmente cabível é que o Zoro possui uma conexão extremamente profunda com esse local, de forma consciente ou não. E através disso, ele serve como uma espécie de portal, um transmissor, onde ele é capaz de evocar poderes relacionados a essa região através de sua poderosa vontade. É como se o espadachim fosse um intermediário entre o mundo real e a Terra dos Mortos, sendo capaz de trazer elementos do plano de lá para o universo de cá. Então, voltando ao ceifador sinistro, ele foi só uma manifestação física gerada pelo sofrimento do Zoro devido ao efeito colateral dos remédios dos Minks? Ou algo com muito mais profundidade relacionado às camadas mais profundas do personagem e desse mundo, que parece ser algo que Oda vem trabalhando desde muito tempo? Será que ele funciona como um receptáculo desses poderes? Será que o inferno é a fonte das habilidades mais absurdas do Zoro? Sei que muitos acham que essa figura é só uma alegoria, uma representação da dor que ele iria sentir, a personificação da Ema ou qualquer coisa nesse sentido. Mas pensa comigo. Com todas essas conexões existindo, por que o Oda colocaria um elemento que nunca havia colocado antes só pra representar a dor do Zoro? Ainda mais pra logo depois, no arco seguinte, a gente ter praticamente a prova de que demônios são reais no universo de One Piece? Melhor que isso, o Oda já deixou claro algumas vezes que nessa altura do mangá, toda a página é muito importante. Todo o painel tem um motivo para estar ali e ele não pode mais perder tempo desenhando algo que não vai levar a história para frente. Agora, toda a informação que parece fugir do padrão da obra é certamente importante e merece a nossa atenção. E isso não é de hoje. No final de Enies Lobby, ele cortou uma página inteira de interação entre o Usopp e o Garp, onde eles falavam sobre o Yasop e na sequência o herói da marinha pedia pro atirador dos chapéus de palha cuidar do seu neto. E isso naquela altura, com o Usopp fora do bando, é uma interação absurdamente rica com um grande peso narrativo. É como se o marinheiro fosse um dos responsáveis por reafirmar o elo de amizade super poderoso entre seu neto e o Usopp. Infelizmente, o editor cortou essa página inteira para não exceder o número de páginas limite no capítulo. Em um ano, no fechamento do arco mais importante da história até o momento, que a gente sabe que rolou uma ruchadinha de leve ali naquele final, né? Vocês acham mesmo que o Oda colocaria uma página inteira dedicada a mostrar essa morte trevosa só pra... é uma alegoria pra dor que o Zoro sentiu? Eu realmente não consigo acreditar que seja algo tão frívolo assim. O Oda fez questão de justificar o Diabo Jumbo do Sanji, e parece que também se encaminha para justificar os poderes do Zoro que fogem do sistema de magia de One Piece que engloba Haki e as Akuma no Mi. E guarda essa frase: o trajeto para termos uma explicação para as habilidades do Zoro parece ser o caminho para o inferno. Mantenha isso em mente. Outro ponto que vale demais ser ressaltado é que nós sabemos que agora, mais do que nunca, a Toei Animation possui informações privilegiadas e até já cometeu alguns sacrilégios a ponto de spoiler os próprios leitores do mangá.
Algumas openings já entregaram algumas respostas antes do próprio Oda, como é o caso do Kyoshiro, né, que durante uma sequência de imagens mostrando as banhas vermelhas, simplesmente aparece no lugar do Denjiro, esclarecendo o plot ainda não revelado no mangá. Outro exemplo é o Kanjuro como traidor. O próprio Damned Punk do Kid contra Big Mom aparece na abertura antes de ser escrito no mangá. Se a gente for um pouco mais a fundo, tem até alguns fillers que parecem indicar futuros acontecimentos na obra, como é o exemplo da parte não canônica da Robin durante o time skip, né, entrando ali nesse salto temporal, onde ela vê os desenhos da Soran, um personagem que só existe no anime, e toma, Whole Cake Island, sem a ilha nunca ter sido mencionada no mangá até então. Enfim, já é de conhecimento geral que a Toei tem, de fato, informações privilegiadas e possui potencial para spoiler os espectadores e os leitores com possíveis acontecimentos da obra. Mas será que isso já aconteceu outras vezes e ninguém percebeu? E aí que tá, o que me pega aqui é o seguinte. No episódio 1060 de One Piece, o anime faz questão de colocar em 2 míseros frames isso. No momento em que vemos o interior do Zoro a 2 chifres demoníacos ali, como se por dentro algo demoníaco o habitasse. 2 episódios depois, no 1062, eles vão ainda mais longe. Em um frame de impacto, a gente tem o Zoro novamente com 2 chifres, mas dessa vez com sua face interior revelada. Um rosto completamente demoníaco. Sabendo do histórico mais recente da Toei, reconhecendo todas essas relações do Zoro, será que esses eventos tão atuais não podem ser um indicativo forte do que vem por aí? Com certeza sim. Mas você sabe o que é mais legal? Eu peguei uma quantidade gigantesca de capítulos relacionados ao Zoro para ler nesses últimos 3 meses e fazer esse vídeo. O que me assustou muito é que o que mais me chamou a atenção vem no começo. Muito no começo da série. A ideia do Zoro ser um verdadeiro demônio ou ter uma relação com o inferno existe desde, literalmente, a sua primeira menção. Antes dele aparecer. Parte final, Zoro é um demônio desde o início. No capítulo 3 de One Piece, intitulado Zoro, Caçador de Piratas, a primeira frase que temos é exatamente essa. Uma besta demoníaca, seu nome real é Roronoa Zoro. Dizem que ele é um demônio disfarçado de humano. No primeiro momento em que vemos o Zoro, o Luffy faz questão de chamá-lo de besta demoníaca. Inclusive, nesse início de One Piece, ele é mencionado algumas vezes como o demônio do East Blue. E ao longo da série ele é referido muitas vezes como demônio. Eu sei que isso pode estar muito bem relacionado à sua força, mas a própria escolha de palavras é interessante porque, por exemplo, se pegarmos Kizaru e Sakazuki, ambos eram extremamente poderosos quando jovens, mas eram ditos como monstros e não demônios. Com Katakuri é exatamente a mesma coisa. O Bege se mostra absolutamente receoso com a presença desse homem e se refere a ele como um monstro. Esse é um termo mais comum a se referir a alguém muito forte, tal como o próprio Sanji faz com o Luffy lá na ilha de Drum. Com essa breve menção, que vai se repetir algumas vezes na história, o Oda faz parecer que desde a introdução do personagem há algo planejado para ele. É fato. O Oda definitivamente está preparando algo muito especial e grande para o Zoro. O personagem é mencionado como um demônio disfarçado de humano, tem a alcunha de demônio do East Blue, seu estilo de luta demonstra poderes obscuros que ainda precisam ser explicados, seu estilo Ashura faz com que ele se torne um demônio visível aos olhos humanos, sua espada possui o nome do maior juiz do submundo, seu mais novo epiteto é o Rei do Inferno e por aí vai. Eu sei que essas menções do Kobe e do Luffy soltas poderiam não ser um grande indicativo de nada. Eu sei que isso jogado poderia ser só mais uma mera menção sem importância. Mas com tudo aqui levantado, com todas essas conexões visíveis propositais feitas pelo Oda, parece que sim. No primeiro capítulo em que vemos Roronoa Zoro, a primeira frase direcionada a ele é um indicativo extremamente forte do seu futuro na obra. Por isso, também é muito importante e interessante a gente notar que o Zoro brinca com o oculto, né, desde o início do mangá. A gente não tá falando só sobre a questão de demônio, mas também outros elementos relacionados ao personagem que carregam essa esfera de trevas.
A primeira espada amaldiçoada de One Piece, segundo as palavras do grande Ippon Matsu, escolheu o Zoro, num teste em que o próprio espadachim decidiu brincar com a sorte ou brincar com o oculto. O detalhe mágico aqui é que a Sandai Kitetsu, escrita dessa forma, possui o kanji de Ki, que simplesmente significa demônio. Curiosamente, o seu criador é o Kotetsu, mas a mudança para o nome da espada foi justamente alterar o Ko pelo Ki para trazer uma pegada mais demoníaca à espada. Por que o Oda só trocaria exatamente esse kanji? Detalhe também é que o outro usuário conhecido de uma Kitetsu é exatamente o Gorosei Ethan Baron V Nazujuro, que para muitos é um verdadeiro demônio. Ele possui a Shodai Kitetsu e é possível sim que essas espadas tenham uma relação ali com o submundo. E como já falamos da Ema e também da Sandai Kitetsu, é imprescindível que a gente também analise a Meitou Shusui, mas melhor do que conferir os pontos dessa espada é levantar um momento em que ela é entregue ao Zoro e levantar um questionamento chocante que até hoje eu nunca vi ninguém comentar, e que sim, merece muito a nossa atenção. No final da batalha entre Zoro e Ryuma, vemos que o herói de Wano morre através de chamas invocadas pelo combatente dos chapéus de palha, reagindo como se de alguma forma esse fogo impressionasse e também importasse. No seu estilo Rei do Inferno, sabemos que as chamas também queimam em suas espadas. Seria esse fogo proveniente do inferno? A gente tem tudo para acreditar que sim. Lembra como era a única maneira de alguém matar um zumbi do Moria? Pois é, o Zoro nunca usou sal para purificar o corpo do Ryuma, e se tivesse uma solução tão simples quanto queimar os corpos, seria muito mais simples para Lola, Luffy e companhia queimar a zumbizada e salvar todo mundo. Mas o fogo do Zoro é diferente. Ele tem uma propriedade muito distinta, que foi capaz de fazer uma expurgação bizarra ali sem precedentes e até então sem justificativa. É como se o Zoro tivesse ceifado Ryuma no maior estilo Shinigami. E tem mais coisa. O ataque que o Zoro usa para derrotar o Ryuma é o Hiryu-Kaen, algo que podemos traduzir como chamas dracônicas. Durante sua batalha contra Kaido e Big Mom, ele usa uma versão desse ataque, mas o fato curioso não é esse. O Chan é o seguinte: ele, treinado, mais experiente e entendendo melhor seu poder, decide se auto-intitular o Rei do Inferno e desfere um En-O Santoryu Ipyaku Sanjo Hiryo Jigoku, literalmente estilo de 3 espadas do Rei do Inferno, 103 emoções, dragão voador do inferno. Até então sua primeira habilidade no estilo En-O, que é o Rei do Inferno, repleto de chamas verdes que são invocadas da onde? Da onde provém esse fogo que o Zoro é capaz de gerar? Um ponto importante é a gente desvincular a ideia de que o uso do Haki do Rei é o responsável por essas chamas, porque isso não é verdade. No golpe final contra Rob Lucci, Zoro utiliza o Haoshoku Haki como é provado devido às presenças das onomatopeias de Biribiri, sempre presente no uso do Haki do Rei. Mas como a gente pode notar, não há chamas mesmo com a utilização do Haki do Rei, ou seja, essa habilidade não é a origem desse fogo verde, ele vem de outro lugar. E aí eu faço novamente a pergunta: de onde ele é invocado? De onde provém esse fogo que o Zoro é capaz de gerar e que foi capaz de simplesmente expurgar o Ryuma, alguém que só deveria morrer supostamente com sal? A minha crença é única e clara. Tal como Nazujuro e Brook conseguem invocar o frio do inferno para usar em seus ataques, o Zoro obviamente consegue conjurar as chamas do inferno em suas habilidades. O que ele fez no Ryuma é isso sendo utilizado pela primeira vez. O que ele usa contra o King é o mesmo, num grau de entendimento de suas técnicas muito maior que o anterior. Até por isso o nome desse estilo de ataque: Rei do Inferno, Dragão do Inferno, a Espada do Inferno. Seria por isso que Oda fez questão de dar destaque para as chamas naquele momento, na luta de Zoro contra Ryuma? Faz muito sentido que sim. Parece que o modo Rei do Inferno do Zoro é algo que vem evoluindo pouco a pouco, tal como sua relação com o submundo no decorrer da obra. Mas agora, com o entendimento que ele possui, com o próprio epiteto que ele criou para si, vai evoluir muito mais rápido do que a gente imagina. Essa sua forma, mesmo entrando no Ashura, parece estar incompleta, mas a transformação final do personagem ainda vem. Ela está muito perto de chegar.
Roronoa Zoro 100% demoníaco. Uma espécie de forma yokai completa. Parece que todo o trajeto do Zoro como um espadachim o conecta ao inferno, onde muitas pessoas vão após encontrarem seu fim. Com isso em mente, e retomando uma frase que eu mencionei no início do vídeo, o trajeto para termos uma explicação para as habilidades do Zoro parece ser o caminho para o inferno. Não é intrigante que o título do capítulo 1036, quando ele derrota King, seja Bushido é o caminho para a morte? Lembro de muita gente perguntar o que isso poderia significar. E agora, com tudo que eu levantei aqui, acho que finalmente encontramos a resposta. Porque o caminho do Zoro, o caminho que ele escolheu como espadachim, leva ele literalmente a criar conexões com o inferno. O Zoro pode ser um humano normal, mas criou um vínculo poderosíssimo com o submundo e certamente consegue evocar poderes dessa região. Eu acho que tudo levantado aqui durante o vídeo mostra que o Zoro não é um humano normal e que, se bobear, ele vai apresentar pra gente uma faceta muito mais demoníaca. A gente não sabe também, né, a origem, a outra árvore familiar dele, Roronoa. A gente conhece o Shimotsuki, mas Roronoa ainda segue sendo um mistério pra nós. Será que nesse passado aí, nessa parte ainda desconhecida da família do Zoro, vai ter algo relacionado a tudo isso? E também tem esse momento aí de Wano que eu esqueci de mencionar, né? Que o próprio Luffy tá chamando o Zoro de demônio de Onigashima. Enfim. Essa foi a minha teoria sobre o Roronoa Zoro, tá? E eu tenho plena convicção que o Oda já tá trabalhando algo nesse sentido do personagem. São muitas nuances, muitos detalhes ao longo da obra, e a gente percebe que o Oda tem muita coisa trabalhada desde o início. Então ele ter mencionado que o Zoro era um demônio disfarçado de humano, uma besta enjaulada com ódio no... Meu irmão, atenção! Atenção nesses pontos que o Oda gosta de trabalhar nessas margens. Também queria agradecer muito ao Marco The One Piece Theorist, cara, sempre comigo nessa, trouxe a ideia dessa teoria, a gente foi colhendo coisa junto, plantou uma sementinha ali e foi trazendo novas informações, e isso aqui tá montado agora e sendo apresentado para vocês. E obviamente agradecer o Alan também pela edição, que eu ainda não vi, né, porque eu tô trabalhando no vídeo, mas sei que já tá espetacular, sei que vai estar espetacular. Então é isso, não esquece daquele like, tá, que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito para acompanhar ainda mais aprofundadamente, se é que a gente pode usar essa palavra aqui, a jornada de Luffy e seus companheiros. Isso é One Piece e esse é o canal Chapéu de Palha. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!